própria da quinta região para definir. Porque qualquer outra resolução, conselho, qualquer outra definição, outro voto que a gente faça e que seja vencido, ele vai ficar em parte. Porque, por exemplo, vamos corrigir, fazer um voto para corrigir uma decisão que o judiciário já superou? Vamos. Com relação a isso, será todo o judiciário. Ninguém discorda, eu acho que será por unanimidade, porque é óbvio isso. Agora, como é que ficaria a decisão nossa aqui, agora, que o judiciário está para decidir? A gente vai dizer que não pode usar o recurso, pode usar o recurso. Esta outra parte é que é o problema, eu acho, dessas alterações. E a gente chegou, em alguns casos aqui, a discutir, gente, vamos tentar uma discussão fora do dia a dia, não quer dizer, não tem aquela argumentação que foi colocada no passado, que eu estava querendo coisa, nada de secreto. É uma coisa de entendimento do que foi decidido. Isso sim, que eu acho que não tem problema nenhum, é discussão, várias cabeças, várias formações, e a gente chegar naquilo que seja, vamos dizer assim, o entendimento, pelo menos se não for unanimidade, pela maioria. Este é que eu continuo com esse mesmo raciocínio. E continuo com a mesma proposta, presidente, que eu fiz anteriormente. Que a gente possa ter uma conversa específica sobre esse assunto, porque é um caso que tem uma demanda enorme de vários escritórios, várias prefeituras, e que a gente possa discutir detalhes que venha, vamos dizer assim, chegar num voto que dê uma maioria. Continuo com o mesmo raciocínio, não vejo a preocupação de ter uma possível responsabilidade de um gestor, ele sabendo que tem uma decisão já do judiciário. Eu queria fazer essas colocações com relação a este caso mais uma vez. Com a palavra, conselheiro Fernando. Senhora presidente, senhores conselheiros, eu acho que, na verdade, como bem disse o conselheiro Otávio, e é de conhecimento de todos, que já há nos tribunais superiores uma decisão, inclusive de tribunais, do Tribunal de Contas da União, com relação à vinculação desses recursos que supera absolutamente qualquer outro tipo de demanda. Já estamos, mesmo nós somos concorrentes em decisões, mas nós temos já uma decisão maior, uma decisão já apontando para a vinculação desses recursos. Portanto, eu acho que isso já seria uma situação superada. Esses recursos são independentes de nossos entendimentos práticos, como muito bem disse o conselheiro Otávio, pelos conhecimentos das realidades do município. Esses recursos poderiam, sem sombra de dúvida, atender a outras demandas municipais, mas eu acho, por fim, que isso é uma discussão superada. Sobre algumas argumentações que trouxe com muito fundamento o conselheiro substituto com relação aos fundamentos das solicitações feitas pelo representante, eu acho que alguns até extrapolam qualquer decisão, quando se fala do perigo, por exemplo, da utilização, da malversação dos recursos, da utilização, não só ser regulada ou não, é uma utilização diversa. Isso aí já se trata, nós já estamos tratando de um assunto que supera até o bom senso. Isso é um caso, não é mais nem um caso administrativo, é um caso de polícia, como tem sido em alguns casos, né? E nós não estamos aqui absolutamente, em momento algum, essa corte se debruçou para, de qualquer forma, entender que isso poderia ser razoável. Nunca. Ora, o que nós discutimos é que a utilização dos recursos poderiam ser, num determinado entendimento, como muito bem disse o conselheiro Otávio, ter uma distribuição, como todos os recursos, ingressos ao município, 25% para a educação, 15% para a saúde, assim. Ora, tem alguma previsão orçamentária para qualquer tipo de falcatrua, qualquer tipo de desvio, isso é
Isso foge até o consenso. Ó. Não precisaria ter representação para isso que nós temos, que não pode. Isso não pode, isso é crime. E o crime se estabelece, quando se estabelece, ele tem as suas instâncias para serem resolvidos. Dito isso, senhora presidente, com essa convicção de que também tenho esse entendimento de que talvez o recurso não teria sido da melhor forma utilizado exclusivamente, mas como isso já está superado, eu devo dizer que entendo hoje que já não tem mais o que discutir. Os recursos são vinculados à educação. Ponto. Outras discussões com relação à utilização não cabe, não está proposta desse voto. Nós não temos vinculação, por exemplo, nos pagamentos que os gestores fizeram aos escritórios de advocacia. Isso não está posto. Isso aí é uma discussão que eu, inclusive, tenho processos que solicitei vistas para que eu também firme melhor a minha posição com relação a esse parâmetro. Nos demais, eu tenho que entender de que o voto do conselheiro Sérgio foi muito bem elaborado, inclusive com a precaução de não deixar os recursos indisponíveis quando utilizados na educação. Isso já acompanha a decisão das Supremas Cortes e do Superior do Tribunal de Contas da União. De forma que, com essas observações, eu encerro a minha discussão, já antecipando que acompanho o voto do relator. Presidente, Com a palavra, conselheiro Sérgio. queria fazer um esclarecimento. Inicialmente, senhora presidente, informar que na representação o foco, ele relaciona aqui 40 municípios do estado aqui de Alagoas que tem previsão para recebimento desses recursos, que somam, né, mais de 1 bilhão. 1 bilhão, eu tenho aqui na minha decisão, totalizam 1.297 bilhões. Bem, esse é o primeiro fato. Bem, senhora presidente, esse tema a gente vem já discutindo há bastante tempo, só que o Tribunal de Contas, como bem lembrou o conselheiro Otávio Lessa, tem uma decisão sobre isso, uma decisão que foi divulgada a todos os municípios. E essa decisão, pelo que eu penso, está valendo aí. Então, pode o município, com base no que decidiu o tribunal, utilizar esses recursos para aí aplicar da forma que está prevista lá naquela decisão. Esse é um fato. Tá? O outro fato, senhora presidente, é que esses recursos também tem discussão aqui no próprio tribunal e também em outros estados sobre a incidência aqui nesses recursos do pagamento de honorários advocatícios. Isso também é muito importante. Portanto, se a gente considera que que esses recursos estão estritamente vinculados ao gasto com manutenção e desenvolvimento da educação básica, como proponho aqui, jamais poderá ser utilizados esses recursos para pagamento de honorários advocatícios, que estão previstos em cerca de 20%. Se a gente calcular sobre 1 bilhão, dá 20% dá... 200 milhões. 200 milhões, desculpa, 200 milhões aí, um cálculo assim superficial, baixo. Colocar aí 200 milhões. Quer dizer, são 200 milhões que nós vamos tirar da educação. Né? Que nós estamos tirando da educação. Então, são fatos que a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, eu chamo a atenção disso. Outra coisa que é mais técnica, que eu acho que quem deu uma solução, eu acho que uma solução, digamos assim, mais razoável foi o TCU na sua decisão, naquele... Eu não cheguei a citar, mas está aqui no meu parecer, a decisão do TCU, o número do acórdão, vou falar aqui para Vossas Excelências,
no Acórdão 1224/2017, na sessão do dia 23/8/2017, o TCU, ele, de certa forma, examinou de forma muito cuidadosa isso aí, e ali ele tratou também dos 60% desses recursos para pagamento do magistério, da valorização do magistério. Então, se nós pegarmos aqui de 1 bilhão, 60%, são 600 milhões, vai pagar 600 milhões aos professores, né? Então, isso é uma outra coisa que essa Corte de Contas tem que debruçar, tem que definir também. Se a gente utiliza a fórmula do TCU, que o TCU propôs em sua decisão, que eu acho razoável, porque esses recursos, se a gente for adotar o que está estritamente escrito na lei, seria fazer isso, pegar 600 milhões e destacar para pagamento e para valorização do magistério, ou seja, pagar e fazer cursos lá para o magistério. Talvez não seja razoável essa medida. E aí o TCU se debruçou sobre isso. Então, nessa decisão que que essa Corte de Contas deve adotar, tem que tratar de tudo isso aí e tem que ser o mais breve possível. Por isso, senhora presidente, eu até sugiro aqui que nós marquemos uma sessão para definir isso de forma rápida e, assim, evitar que tragamos mais processos sobre esse tema. Então, fixar, se o entendimento for diverso, como o próprio conselheiro Otávio Lessa aí falasse, ficar a maioria entender diferente, que façamos, né? E essa Corte de Contas tem esse dever de fazer isso. Então, é uma sugestão, são fatos que a gente deve fazer isso o mais breve possível e evita até mesmo, digamos, um risco, né, a que esses recursos fiquem aí parados e não sejam utilizados. Essa minha ponderação, senhora presidente, e sugestão também. Muito obrigado. Só para tirar uma dúvida aqui, quando Vossa Excelência, que eu concordo também com o conselheiro Fernando, da utilização da educação, essa decisão que está bloqueando, ela libera para o gestor usar na educação judicialmente? Sim, totalmente. Só está em júdice o restante? Ela fica indisponível para aplicar em qualquer outra ação que não seja de manutenção e desenvolvimento da educação básica. E assim, senhora presidente, só para concluir, da mesma forma, o processo número 1231/2017, que é da Prefeitura do município de Rio Largo. Como se trata de matéria idêntica, eu lancei aqui os mesmos fundamentos e, na verdade, o que alterou mesmo é o município. O valor, é bom frisar que, no caso do município de Rio Largo, os precatórios, eles totalizam R$ 24.501.918,47. E, no mais, as conclusões são idênticas, inclusive a minha proposta aqui de decisão é no mesmo sentido, tanto de conhecer da representação, deferir parcialmente a medida cautelar requerida, da mesma forma que do município de Messias, fixar a multa em caso de descumprimento, determinar também a diretoria de fiscalização que realiza as diligências necessárias, né, e apure se houve algum desvio nesse sentido, oficiar o presidente do TRF, citar o atual prefeito do município e dispensar a tramitação, a auditoria, no caso aqui, aos conselheiros substitutos. É isso, senhora presidente. Obrigado. Conselheiro Otávio, Senhora presidente, com a palavra. eu fiz uma referência quando estava discutindo a questão da utilização exclusiva para a educação,
que ainda não estava com a ideia muito fixada, tanto é que eu tenho um processo em vistas com relação à questão de pagamentos ou não de honorários, inclusive tema que ainda está em tramitação nas cortes superiores. Por conta disso, eu tinha dito que acompanharia o voto, mas com o esclarecimento do voto do relator, da impossibilidade total de utilização de pagamentos de honorário, eu fiquei nessa, criou-me uma dúvida. Portanto, antes de manifestar o meu voto, como haverá, me parece, uma sustentação oral, eu gostaria, então, de suspender essa antecipação, como disse, do acompanhamento, para que eu visse, para poder me pronunciar com relação ao meu voto. Conselheiro Otávio, eu solicito mais uma vez, Vossa Excelência, que me substitua no momento, também por um breve momento, para que aconteça a sustentação oral do excelentíssimo senhor advogado Dr. Vitor Carvalho, OAB 7696, para fazer sustentação oral no processo TC 11231-2017 da Prefeitura Municipal de Rio Largo. Vamos ler. Vitor. Tá ok. Com a palavra, doutor Vitor. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, excelentíssimo senhor conselheiro relator, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor procurador-geral de contas, excelentíssimos senhores servidores, advogados que se encontram aqui no plenário. Inicialmente, senhores conselheiros, chama a atenção que o município de Rio Largo, diferentemente de outras municipalidades e com relação ao caso também do processo anterior, existe uma diferenciação, existe um distinguish com relação ao município de Rio Largo, uma vez que, antes de qualquer representação, seja no Ministério Público, pelo Ministério Público de Contas, seja pelo FOC, seja pelo Ministério Público Estadual ou Federal, o próprio município de Rio Largo se antecipou e já manifestou em todos esses órgãos, e ontem fez inclusive na manifestação preliminar a ex-egrégio tribunal, a sua concordância com a vinculação, a destinação dos recursos do precatório à educação. Então, o município de Rio Largo, inclusive, louva a atitude do FOCO, que à época, em 26 de julho de 2017, quando ingressou com a representação, havia uma insegurança jurídica, como bem relatou o agora presidindo conselheiro Otávio Lessa, que existia uma grande insegurança jurídica. Nós tínhamos decisões judiciais e administrativas a todo gosto. Mas já passado um certo período, de julho até fevereiro, houve uma estabilização com relação ao tema. Primeiro, o Tribunal de Contas da União fixou posicionamento, vinculando os recursos à educação, e mais recentemente, assim o fez o Supremo Tribunal Federal. E, ao meu ver, em razão dessa decisão do STF, com efeito inclusive vinculante, ao meu ver, traz inclusive uma necessidade por parte do município de Rio Largo, ao fazer sua manifestação preliminar, arguir a perda superveniente do interesse processual com relação a essa representação ao município de Rio Largo. Ora, se a pretensão do FOCO é obter uma decisão desta egrégia corte, no sentido de que o recurso seja vinculado à educação, o pedido é este, o pedido principal é este, é da vinculação. O STF já decidiu em caráter vinculante, ao meu ver. E o município vem aos autos e manifesta, olha, tribunal, senhor conselheiro relator, o município, nestes autos e em outros, e junta a cópia deles, concorda com esse posicionamento. O recurso é vinculado à educação. Então, nós defendemos que, neste caso, a representação não deve ser admitida, uma vez que não há interesse processual. A decisão que o FOCO pretende, ela já tem, seja do STF, seja por manifestação espontânea do município de Rio Largo. E, para demonstrar, excelência, a boa-fé do município de Rio Largo, nós juntamos ontem, e eu faço aqui um registro, que a manifestação só foi juntada ontem, porque, como pelo rito
do regimento interno desta casa, não há sequer oportunidade do município exercer uma defesa preliminar. Nós tivemos conhecimento de que haveria esse julgamento hoje e nos antecipamos, até para demonstrar o espírito do município de colaborar com esta casa. Então, nós juntamos um ofício, é assim que o recurso estava prestes a ingressar nos cofres do município, nós juntamos um ofício, que consta dos autos, o ofício 188, 2017, de 6 de julho de 2017, dirigido ao gerente da Caixa Econômica Federal, no qual o município de Rio Largo solicita a sua senhoria que efetue a transferência do crédito judicial referente à ação número tal, devidamente autorizado através de ordem judicial, para uma conta bancária específica, e especifica a conta PM, Prefeitura Municipal de Rio Largo, precatório Fundef. Ou seja, o próprio município, por ato voluntário, decidiu, isso assessorado pela Procuradoria-Geral do município, a abrir uma conta vinculada para facilitar que os órgãos de controle pudessem fiscalizar os gastos provenientes desse recurso. Então, e posteriormente a isso, no dia 6 de setembro de 2017, o município de Rio Largo foi acionado pelo Ministério Público Federal e pela União, uma ação civil pública, no qual se objetivava também a vinculação dos recursos à educação. E foi feito no dia 6 de setembro de 2017 uma audiência de conciliação, onde o município, e isso também está juntado aos autos, foi juntado na manifestação de ontem, onde o município de Rio Largo concorda, manifesta expressamente concordando com a vinculação à educação, só que com uma ressalva. E é essa mesma ressalva que eu trago aqui para a reflexão de Vossa Excelência. Já naquela oportunidade, o município não concordava que os recursos fossem aplicados na forma da Lei 11.494 de 2007, que essa é a lei atual do Fundeb. Esses recursos são provenientes do antigo Fundef. E na nossa manifestação, nós expusemos tanto à União como ao Ministério Público Federal os reflexos negativos da vinculação desses recursos à lei, na forma da Lei 11.494 de 2007. E quais são? Primeiro, precatório não compõe receita do Fundeb. Então, todo fundo previsto em lei, ele tem quais são as suas receitas. E precatório decorrente da decisão judicial não compõe receita do Fundeb. E com isso, com a receita extra, o que é que iria ocorrer? O fundo ficaria superavitário. Quando você aporta 24 milhões, tirado a parte dos honorários, ficou cerca de 19 milhões e algo que entrou líquido no município. Quando você aporta 19 milhões, quase 20 milhões, no Fundeb, agora em 2018, nós vamos ter um desequilíbrio no fundo. Então, o que ocorre ano a ano? O que acontece? A União sempre complementa o Fundeb. Então, há uma complementação do fundo. E com esse aporte atípico, ia ocorrer um desequilíbrio, então o fundo ficaria superavitário. O município ia ter prejuízo, porque não ia haver o complemento por parte da União, todo que acontece ano a ano. E aí, o recurso que o município pleiteia desde 2007, salvo engano, para receber, parte dele ia voltar para a União, porque a União não ia precisar mais complementar, pelo menos no ano de 2018. E o pior reflexo, o mais grave, o município jamais teria como gastar todo o recurso do fundo e o que é que vai acontecer? Rateio. Quando não se gasta os 60%, vai haver rateio. E isso confrontaria diretamente com a decisão do TCU. O TCU ele faz a ressalva de que não se pode gastar com rateio. Inclusive, o TCU, após o julgamento, feito ano passado, encaminhou ofício circular a todos os municípios, fazendo algumas ressalvas, alertando, inclusive, para o fato de que, com o recurso advindo do precatório, não pode haver pagamento para rateio de professor. Então, a nossa preocupação, se eu entendi bem o voto do conselheiro relator, quando determina que
os recursos devem ser gastos na educação nos moldes da Lei 11.494. E quando o município fez essa explanação na ação civil pública, o Ministério Público concordou. O que é que diz o Ministério Público? Vou aqui, peço autorização para ler a ata, no ponto. O Ministério Público Federal não tem oposição que haja flexibilização da utilização da verba nos moldes da Lei 11.494 de 2007, mas que toda a verba seja aplicada efetivamente na educação. Então, a exigência, o Ministério Público Federal e a União também na sequência, concordaram com essa flexibilização desde que o recurso seja para a educação. No entanto, requereu a parte autora a apresentação de um cronograma de indicação. Então, nessa ata foi feito um acordo, ainda pendente de homologação, no qual o município se comprometeria a juntar um cronograma dos gastos com o recurso precatório. E assim foi feito e também está juntado nos autos. O município de Rio Lago juntou o cronograma com o que seria gasto e quase que sua totalidade com reformas de creches e escolas de ensino fundamental. De obras, para ser mais preciso, R$10.252.000, de equipamentos e materiais para as escolas, 9.700.000. Então, isso fecha, com esses gastos fecha os 19 milhões de recursos do Fundeb. Então, a nossa preocupação, repito mais uma vez, é com essa, se assim constou no voto, se, além de gastar com a educação, tem que ser nos moldes da lei do atual Fundeb. Então, essa é a primeira preocupação. E, no mais, excelências, com relação ao pedido de bloqueio, no caso do município de Rio Lago, o dano seria inverso. O dano seria ao próprio município, caso houvesse haja o bloqueio desses recursos. Isso já passado quase 6 meses, eu acredito, do protocolo da representação. Então, primeiro que não há o caráter temporal. Nós não temos aqui, ao meu ver, como justificar o período da demora num bloqueio depois de 6 meses de protocolar da representação. E no segundo ponto, com relação ao período de dano, porque nesse caso o período de dano é inverso. Nós temos já um cronograma, já tem previsão no orçamento de 2018, nós já temos licitações em curso. Então, um bloqueio a essa altura, tão somente por conta da vinculação das receitas à Lei 11.494, traria um prejuízo a toda a coletividade do município de Rio Lago, em especial as crianças que fazem parte do ensino fundamental. Então, com essas considerações, excelência, eu peço, em primeiro momento, o não recebimento da representação, lembrando que, no caso de Rio Lago, há um distinguish com relação aos casos anteriores, uma vez que há concordância com a vinculação, e, em sendo recebida, que seja indeferido o pedido de bloqueio. Muito obrigado. Doutor Sérgio, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, eu penso que a minha decisão, ela não traz nenhum prejuízo ao município de Rio Lago, também ao município de Messias. Muito pelo contrário, ela vai ao encontro das pretensões, tanto do município de Rio Lago, quanto de qualquer outro gestor que pretenda aplicar esses recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino, né? As regras da lei do Fundeb, da lei 11.494, 2007, ela não veda a aplicação desses recursos na educação básica, né? Ela estabelece lá como esses recursos devem ser utilizados. Claro, juntamente com a 939496, que é a Lei de Diretrizes e Bases, lá, que tem lá o artigo 70, 71, diz o que constitui ou não manutenção e desenvolvimento do ensino. É porque, no caso dos municípios, a prioridade é a educação básica, né? Que vai do primeiro ano, a educação básica e o ensino fundamental, que é do primeiro ano ao 9º atualmente. Então, é isso que estabelece lá a lei. Então, eu penso que não vai trazer nenhum prejuízo, vai continuar. O município vai poder gastar esses recursos em ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica, como
está disposto aqui na decisão. Então, se o município tem essa intenção, tem esse desejo, né, tem esse entendimento que esses recursos devem ser utilizados em educação, a lei ela não desautoriza isso. Né? Ela vai desautorizar aplicar em outra função de governo. E aí vai caber ao tribunal, sim. O tribunal, por isso que eu acho importante a gente decidir isso o mais breve possível, até mesmo marcar uma sessão só para isso aí, e para a gente estabelecer essas regras, até mesmo para ajudar, talvez, num processo de consulta, estabelecer como é que seriam essas regras, ou até, se for o caso, expedir instruções normativas sobre essa situação aqui. Porque isso realmente vai ter que ser pensado. Aí vai ter que ser feito um estudo, vai ter que ser discutido isso mais detidamente, mas o tribunal vai ter que se posicionar sobre isso, porque o advogado da prefeitura tratou aí nesse momento. Mas eu acho que nesse primeiro momento, essa decisão não traz nenhum prejuízo às pretensões do município de Rio Largo. É isso, senhor presidente. Senhor presidente, só para fazer alguns esclarecimentos e também tratar de uma questão procedimental aqui da Corte de Contas. O que a gente não pode perder de vista é que esse momento processual é um momento ainda não do julgamento do mérito da representação, mas simplesmente do recebimento da representação. Inclusive, na decisão do conselheiro relator, ele faz a citação do prefeito para que traga elementos aos autos apresentando defesa, que a Procuradoria de Rio Largo, inclusive, se antecipou, trazendo esses elementos. Então, eu acho que a medida processualmente adequada no momento é o tribunal receber a representação. Com a coleta de todas essas informações, o processo vai ser trazido para julgamento. Pode até, nesse caso de Rio Largo específico, haver o reconhecimento jurídico, né, da pretensão da representação, que é a vinculação dos recursos à educação. E a medida cautelar, na extensão como está sendo concedida pelo conselheiro relator, não prejudica em nada o município de Rio Largo no momento, porque ele permite a utilização dos recursos já na função de educação, o que não permite em outras áreas. Essa extensão da medida cautelar, inclusive, é contrária ao que foi pedido no Ministério Público, que pedia o bloqueio de todo o recurso. Mas nós, inclusive, já antecipei no outro processo que foi relatado agora há pouco, o Ministério Público concorda com essa extensão, né, menor da medida cautelar, no sentido de que, no momento, o recurso seja utilizado exclusivamente na educação, permitindo já, para o exercício 2018, ou para até anteriormente, que o recurso fosse gasto na educação. E, pelo menos, não é o caso agora de haver a perda do objeto da representação, porque, pelo menos, quanto a um dos aspectos que o procurador do município trouxe aqui da tribuna, ainda existe uma situação de conflito, porque ele colocou que houve o depósito na conta municipal do valor líquido de 19 milhões, de um total de 24 milhões, quase 25 milhões que o município de Rio Largo tinha a receber. Ora, se o objeto da representação é que o recurso seja vinculado 100% à educação, pelo menos quanto a esse 20%, existe uma controvérsia e o tribunal precisa se debruçar sobre esse assunto. Então, tendo em vista esses elementos, por ser um momento atual um momento de admissibilidade, o Ministério Público pugna para que seja recebida a presente representação, seja feita a instrução do processo com todos os elementos trazidos e que, ao final, antes da manifestação final, o processo retorne ao MP para a manifestação de mérito. Deferida. Só para esclarecer, o valor líquido que o município recebeu, só explicando, quando a Justiça Federal autoriza o alvará, a própria Justiça Federal já retém os honorários advocatícios, porque há um destaque dos precatórios. Então, isso não tem decisão do município quanto ao pagamento ou nos honorários. Então,
quando o município já recebeu somente a sua parte, porque a própria Justiça Federal foi quem destacou os honorários. Então, eu entendo que não há discussão aqui quanto a esse valor final dos honorários, porque os honorários não foi por deliberação do município. Era só para esse esclarecimento que a própria Justiça Federal quem se responsabiliza, quem decide pelo pagamento dos honorários. Obrigado. Com a palavra, conselheiro Fernando. Senhora presidente, eu já tinha, inclusive, me manifestado com relação a essa questão de entender da vinculação do recurso. Não tem mais o que se falar, não tem mais o que falar. O que me chama a atenção foi quando o eminente procurador do município, ou advogado, procurador-geral do município aqui se manifesta, com relação a essa questão de pagamentos de honorário, inclusive com valores líquidos, que a Justiça determina. Veja bem que coisa como essa questão de destaque. E nós estamos aqui proferindo uma decisão, pelo menos parcialmente, acatando a representação, com impedimento de pagamento, como muito bem disse o relator, com impedimento de pagamento de salário, dos honorários, perdão. Nós vamos criar aqui um embaraço enorme. Eu entendo desta forma aqui. Portanto, com todas as vezes, senhora presidente, que eu ainda pedi vistas em diversas questões de relação de pagamento de honorário, eu estou com essa dúvida ainda, nós estamos analisando, nosso gabinete está mergulhado nisso, para que nós traçamos, e estou com a urgência enorme de trazer uma decisão de mérito, uma decisão para julgamento de vossas excelências. Eu, com todo o respeito ao entendimento do eminente relator, eu gostaria de pedir vista desse processo, senhora presidente, porque eu realmente ainda paira sobre mim uma série de dúvidas com relação a essa, com um pedido, inclusive, para obedecer os prazos regimentais de trazer... De ambos? Em ambos. Em ambos os processos? Em ambos. Senhora presidente, eu gostaria de antecipar meu voto, como sempre faço, né? Nesse não pode ser diferente, nesses dois processos eu voto pela vinculação integral. Entendo particularmente quando o TRF ele faz esse destaque, ele faz no exercício de uma atividade administrativa, assim como a nossa aqui, sobranceira, de modo que a gente pode informar assim que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas entende que essa vinculação ela é integral, independentemente do entendimento administrativo do presidente do TRF da 5ª Região. Então, desse modo, eu acompanho integralmente o relator, inclusive com todas as providências propostas por ele, no sentido de conceder também a cautelar para vincular integralmente a utilização desses recursos à despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, e também com o depósito na conta única do Fundeb para utilização. Essa questão relacionada ao rateio, conforme decisão mencionada pelo Procurador-Geral do município, essa é uma questão, como falou o Ministério Público de Contas, que deverá ser apreciada pelo tribunal em momento posterior, quando da apreciação do mérito, e a gente está tratando aqui apenas de uma admissibilidade de representação. Com base nesses argumentos, eu também rejeito o argumento da perda do objeto, presidente. Que sejam encaminhados os processos ao conselheiro Fernando Toledo em vista. Senhora presidente, não tenho mais processo para essa sessão. Pela ordem. Senhora presidente, questão só nós pedimos para suspender aqui um processo meu, porque nós não tínhamos quórum, porque como o conselheiro Rodrigo estava impedido, aí eu gostaria só de concluir a minha relatoria, só falta mais um processo para que nós possamos, então, ouvir o relato do conselheiro. Estou autorizado, senhora Vossa Excelência. Trago para relatar o processo TC 8308-2015, do município de Japaratinga, responsável o senhor Norberto Ronald Lima de Novaes, então prefeito do município de Japaratinga, que está sendo sancionado o descumprimento do calendário das suas obrigações, notadamente pelo não envio da 4ª remessa de SICAP de 2014. O processo evoluiu ao Ministério Público e teve o parecer do conselheiro Rodrigo Cavalcante, por isso o seu impedimento, e nós estamos acolhendo
a decisão e aplicando a multa no seu patamar mínimo de 100 PFAL e em sendo aprovado que tem a sua tramitação regimental normal. Assim como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público se manifestou nos autos pelo então procurador Dr. Rodrigo Siqueira, por intermédio do parecer 3933 de 2015, considerando a defesa apresentada pelo gestor insubsistente, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação da multa. Em discussão. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Declaro impedido, presidente. Conselheiro substituto Dr. Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Aprovado. Sem mais processo, senhora presidente. Muito obrigado. Agora sim, o conselheiro Otávio. Conselheira, eu tenho aqui vários processos com relação à aplicação de multa. Nesse primeiro, eu queria destacar o processo TC 6997 de 2011. Mas seguindo o rito, eu não quis mudar, conselheira, da época de Vossa Excelência ser a relatora. Nesse caso específico, foi juntado algumas outras não encaminhamentos que totalizaram 15 processos. Eu vou, obviamente, a proposta é que todos eles estejam anexados a esse 6997. É o TC 10.781/2011, todos eles 2011. TC 12.409/2011, TC 14.533/2011, 14.537/2011, 14.558/2011, 14.559/2011, 14.560/2011, 14.561/2011, 14.562, 563, 564/2011, 12.225/2010, 15.429/2010, 35.93/2011, 9606/2015 e TC 8574/2015. Esses processos estavam todos juntos e que corresponde a não encaminhamentos de balancete e a maioria sendo balancete. Então, foi juntando esse processo e, por entender, foi dado ao gestor o direito da defesa e os autos evoluíram ao Ministério Público, que através do parecer 1976 de 2016, opinou pela improcedência da defesa em face dos argumentos de não trazer fatos novos e pela aplicação da multa fixada, o Ministério Público sugeriu 1.000 PFAs, por existir vários descumprimentos do calendário. Mas esse conselheiro relator, por entender, acompanha o Ministério Público, só que como a proposta da multa ela se trata de ser uma multa educativa e nós, que se a gente fizesse dentro de uma regularidade, eu acho que muitas não teria acontecido. A minha proposta é pela aplicação da multa, mas não de 1.000 PFAs. Eu estou querendo botar 500 PFAs, que totaliza R$ 12.500. Da ciência aos gestores, o gestor da presente deliberação para que recolher no prazo de 15 dias a contar do trânsito julgado. C, a dar remessa ao FUNCONTAS para cumprimento desta deliberação e alertar ao gestor que o não pagamento da multa ora aplicada será encaminhada à Procuradoria-Geral do Estado para julgamento da competente ação de execução. O gestor deste caso é o senhor José Mainart Tenório, do município de Boca da Mata, e aqui eu vou aproveitar em lista os outros processos que também se referem à multa. O prefeito do município de Roteiro, o senhor Fábio César Jatobá, pelo não encaminhamento da 5ª remessa do SICAP, não havendo prazo fixado da resposta, não houve nenhuma vamos dizer assim, solicitação, nenhuma defesa por parte do prefeito Fábio. Processo TC 5037, da Secretaria de Estado de Defesa Social, gestão do senhor José Paulo Rubim Rodrigues. O processo também não houve, na verdade, nenhuma defesa apresentada. Processo 14.855/2017, de Serviço Autônomo de Água e Esgoto, gestão de Atalaia, gestão do senhor Luiz de Albuquerque Pontes Júnior, por não encaminhamento da 3ª remessa do SICAP, também não apresentando nenhuma defesa. Processo TC 6774/2011,
do Laboratório Indústria Farmacêutica do Estado de Alagoas, LIFAL, da senhora Evalda Amorim Bittencourt de Araújo, pelo não encaminhamento do Balanço Geral do Exercício de 2010. Os autos evoluíram ao Ministério Público, foi através do parecer 1096/2014, da primeira PC, pela aplicação da multa por entender que a defesa não trouxe nenhuma justificativa plausível para a sua omissão. Processo TC 7123/2017, da gestor, o senhor Jorge Ferreira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Dois Riachos. Ele, por suposta irregularidade relacionada ao descumprimento da resolução 3, da criação, implantação, da manutenção e coordenação do sistema de controle interno do município de Alagoas, referente bem em 2013 e 2014. Através da deliberação constante na decisão simples oferecida por esta Corte, no dia 1º de agosto de 2017, foi precedida uma notificação ao gestor Jorge Ferreira da Silva para que justificasse e apresentasse sua manifestação quanto ao objeto da representação, não havendo sendo até a presente data apresentada pelo gestor nenhuma resposta solicitada. Inicialmente, cumpre a destacar que o Tribunal de Contas de Alagoas efetuará a fiscalização sobre a implantação e regulamentação do sistema de controle interno dos poderes municipais, conforme Instrução Normativa 3/2011. Constatada nessa disposição, em conformidade com a disposição do artigo 57 do Regimento Interno, o relator presidirá a instrução do processo e os autos providenciará as consideradas necessárias ao saneamento dos autos, requisitado por meio de diligência e documentos de informações. Constatada a sonegação destes documentos, no prazo fixado, sem causa justificativa, o Tribunal tomará medidas legais cabíveis. No caso, em análise, verifica que o gestor da Câmara Municipal de Dois Riachos deixou de cumprir as diligências requisitadas, tendo em vista a oportunidade reiterada da diligência para entregar a referida documentação. Nesse caso, eu voto pela concessão de prazo de mais 5 dias improrrogáveis, conforme estabelece o artigo 58, para que o gestor da Câmara Municipal de Dois Riachos, citado nos autos, atenda os requisitos através do ofício 408 de 2017. Pela aplicação pelo não cumprimento da diligência anterior de sem o PIFAL ao senhor Jorge Ferreira Silva. C, da ciência gestor da acima mencionada da presente deliberação. D, da remessa ao FUNCONSA para cumprimento da mesma. E, alertar o gestor que o não pagamento da multa aplicada no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução de título. E F, que após as providências, o presente processo deverá retornar ao relator. E o último com relação à multa, também foi diligência solicitada pelo próprio Ministério Público, que é o processo TC 7127 de 2017, da gestora Rosineide Barbosa de Araújo Camilo, prefeita do município de Dois Riachos, em face de suposta irregularidade relacionada ao descumprimento da resolução normativa. É a prefeita e o gestor. Então, estamos aplicando também as sem o PIFAL de multas. Com relação a multas, são esses casos, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, vamos por partes aqui, que tem processos diferentes. Esse processo 7127 de 2017 e 7123 de 2017, em ambos os processos houve notificação do gestor para apresentação de informações ou documentos desse tribunal e, tendo em vista o não atendimento no prazo estipulado da notificação do Tribunal de Contas, o Ministério Público opina pela aplicação das penalidades na forma como trazido pelo conselheiro relator. Em relação ao processo 6997 de 2011, com seus anexos, são 10 anexos, houve diversos descumprimentos ao calendário de obrigações, o gestor foi regularmente notificado, apresentou defesa, o Ministério Público considerou as defesas apresentadas insubsistentes e, tendo em vista a disposição normativa deste tribunal, opinou no sentido de que fosse aplicada uma multa única pelos diversos descumprimentos, opinando inclusive que a multa fosse aplicada no seu patamar máximo de 1.000 UPFAL.
Essa foi a manifestação do Ministério Público nesses processos, 6997 de 2011. Processo 1875 de 2013 e 14855 de 2017, os gestores responsáveis, apesar de regularmente notificados, sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, razão pela qual nós também nos manifestamos pela aplicação das penalidades. Em relação aos processos 5037 de 2011 e 6774 de 2011, os gestores foram notificados, apresentaram defesa. O Ministério Público ofertou parecer escrito nos autos, considerando as defesas apresentadas insubsistentes, razão pela qual também nos manifestamos pela aplicação das penalidades. Em discussão os processos. Senhora presidente, apenas uma questão de ordem para saber se tem algum parecer meu nos autos. Não. Ricardo Schneider. Tem não. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro substituto, Com o doutor relator, Sérgio. senhora presidente. Aprovados. Presidente, agora estou trazendo vários processos com relação aos gestores à época da aplicação da multa, ele não ter sido notificado. Então, os autos evoluíram para o Ministério Público, que opinou pela nulidade. Então, são os processos. TC 5601-2011, gestão do senhor José Pinto de Luna. Processo... Deixa eu pegar aqui um para ajudar ali o conselheiro do Ministério Público. Processo 4700 com vários anexos. O parecer do Ministério Público é o 1285. Esse é o doutor Rodrigo. E nesse, realmente, é de Rita Coimbra Cerqueira Tenório, da Prefeitura de Chã Preta. Esses processos, anexados a eles, tem vários processos que eu acho que, doutor, eu acho que declinar são mais de 20 aqui que estão anexados com o mesmo teor, com o mesmo problema da falta de notificação. Se quiser, eu leio o número, mas eu acho que não teria, que a gestora é a mesma e o objeto é o mesmo. Esse tem o seu parecer, sim. Certo? Então é isso, presidente. Com relação a esse caso, na verdade, foi feito a notificação, não foi notificação antes para que o gestor apresentasse sua justificativa ou defesa. Nesses casos aqui. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, em ambos os processos, 5601-2011 e o 4700-2010, houve aplicação de penalidades aos gestores responsáveis sem que os mesmos houvessem sido citados para que apresentassem a defesa. Em razão disso, o Ministério Público opinou pela anulação dos acórdãos que aplicaram as multas e também vem, nesse momento, pugnar pelo reconhecimento ex officio da prescrição, tendo em vista que os fatos ocorreram o descumprimento do envio de informações desse tribunal são relativos aos exercícios de 2010 e 2011, tendo a jurisprudência dessa Corte evoluído no sentido de que se aplica nesses processos de FUNCONTAS a prescrição quinquenal para a aplicação dessas penalidades.
Só, doutor Rodrigo, o 5601, não, Vossa Excelência não deu parecer, não, tá? Você deu só no 4700. Ok. Em discussão os processos. Em votação, conselheiro Fernando, Acompanho o relator, senhora presidente. conselheiro Rodrigo, Senhora Presidente, me declaro impedido para votar no processo 4700/2010 e acompanho o relator no processo